Tá, então agora o tema que pesa a mão e pesa a mão de todo mundo, assim, até os intensivistas se perdem um pouco em vários desses, tipo, se perdem não, tem dúvidas em muitas dessas coisas que a gente discute aqui. Ahn, de choque, de terapias para choque, tá? O que, que a gente faz nos mais diversos cenários de choque, tá? Um dos dilemas existenciais do mundo é até quando eu dou volume, tá? É sabido que a partir de algum limiar, que é variável de paciente para paciente, eu estou causando mais dano do que benefício, causando sobrecarga hídrica. Não é. Existia uma época que os pacientes eram umas bolhas, tá? Então fazer o paciente virar uma bolha não é bom. Isso piora a perfusão renal, isso piora a perfusão de tudo, aumenta pressões de enchimento a partir do limite da curva de Frank-Starling e e aí as coisas e aumenta a mortalidade, tá? Mas até quando, tá? Num choque séptico ou qualquer outra situação, num choque cardiogênico, também às vezes os pacientes respondem a volume. Até que ponto eu posso dar volume? Esse é um dilema. Dilema 2, vasopressor. Qual, quando, onde? Quando é que eu começo o vasopressor? Entra um pouquinho relacionado aí essa coisa de até quando eu dou volume, mas o vasopressor cada vez antes, tá? Então não perde muito tempo, tá? Tá bom, vamos tentar volume, tá bem, mas vasopressor, principalmente no contexto de sepse, que é o cenário mais comum, é importante. No conceito de choque cardiogênico, é importante. E tirando o contexto de tamponamento, que daí não tem muito o que fazer, e TEP, que daí também não tem muito para onde correr, além de melhorar. Mas mesmo assim, vasopressor, quanto antes, melhor, tá? Qual vasopressor que vocês se perderam, tá? Sempre noradrenalina, tá? Com raríssimas exceções de choque cardiogênico em cenário pós-operatório, a gente vai começar do buta como primeira escolha. Primeira escolha nora, não se perde nisso, tá? Até vocês terem um conhecimento super fantástico de hemodinâmica, que aí vocês podem, bom, vamos jogar aqui. Primeira droga, sempre noradrenalina, tá? Isso é um conceito extremamente importante. Nora, até. Tá bom, não sei o que fazer, vamos botar do buta, vamos inventar o que fazer. Mas até lá você já discutindo com alguém que tem um bom conhecimento de hemodinâmica. Então, o vasopressor do internista e do cara da emergência é Nora, tá? E tá provado, tá? Que o vasopressor de início para tudo é Nora. Isso tá bem claro. E aí, bom, alguns cenários específicos, bom, quero fazer alguma coisa específica aqui, quero aumentar a pré-carga, quero mexer um pouco mais na pós-carga, tá bom, vamos inventar. Isso aqui é mais ou menos o que eu falei. Esse artigo é extremamente bom, tá? Pra gente discutir esse tipo de coisa. Eu espero tentar não ser muito prolixo com vocês com esses conceitos aqui. Volume, tolerância e volume responsividade são coisas importantes de saber, tá? Nem todo paciente que a gente vai dar volume vai responder a volume, tá? Mas ele pode tolerar esse volume e a cava está um pouco relacionado a isso. Ele não entra muito nisso, ele é um conceito um pouco mais complexo de se avaliar isso, ensaio clínico. Mas existem pacientes que toleram volume, mas nem sempre respondem. Então é uma coisa que nos deixa um pouco mais tranquilos, tá? Mas o que a gente quer saber mesmo sempre é volume e responsividade. O que a gente quer dar volume para esse cara responder, tá? E aí tem um monte de medida que os caras fazem aqui e aí a gente tem que entender um pouquinho melhor o que a gente está falando. Deixa eu voltar aqui, tá? Quais que são as medidas básicas iniciais, tá? Delta PP, variação de pressão de pulso, tá? Então a gente vai olhar as curvinhas, tem uma curva aqui inclusive. Aqui, variação de pressão de pulso na ESE, na inspiração do paciente em ventilação mecânica, paciente em ventilação espontânea inverte a curva, tá? Inverte o para cima para baixo, né? A expiração vai ficar para cima e a expiração vai ficar para baixo. Variação de pressão de pulso em quem está em ventilação mecânica, em pressão controlada com mais de 7 ml quilo e quem não está, tá? Então tem estudos para isso. As acurácias batem sempre perto dos 80%, que costuma ser nosso ponto de corte para dizer sensibilidade e especificidade se vale a pena fazer ou não qualquer coisa. Então, tudo que é abaixo de 80 a gente tende a dizer que é muito ruim. Delta PP tá perto, né? Mas vamos lá. Ele, na realidade, nos intervalos de confiança ele cruza aqui. Mas é uma medida prática de fazer em quem está com uma PAM já, então muitos monitores dão sozinhos isso, tá?
Variação do volume ejetado, do débito cardíaco, isoladamente, opa, acabando a memória aqui. Variação do volume ejetado não tem muito o que vai ajudar, tá? Só isso por si só não tem muito o que fazer com a informação. Variação da veia cava, tá? E aí vem a polêmica, tá? O cara que tem ventilação mecânica curarizado sem nenhum movimento respiratório, com uma ventilação mecânica com um VAC de 8 ml quilo, tem uma acurácia meia boca também, tá? Parecido com o delta PP. O que é variação da veia cava? Essa coisa inspiratória, assim, se ela varia ou não. Lembrando que ela sempre altera aí, né? Na inspiração a minha cava colaba e quem está em ventilação mecânica a cava na inspiração aumenta, tá? Ventilação espontânea é absurdo, né? A variabilidade aqui. E aí vem esse conceito interessante, assim, que eu acredito particularmente sobre a cava, e aí muita opinião pessoal e muita gente vai criticar e muita gente vai dizer que é exatamente isso. A cava nos simboliza volume e tolerância, tá? Então se eu der se alguém tá com uma cava pequena e colabável, uma cava menor que 2 centímetros e que fecha 50%, esse cara provavelmente vai tolerar volume, tá? Vai responder, não sei, mas dificilmente eu vou estar fazendo dano para quem está com as câmaras direitas ainda não sobrecarregadas. Obviamente, quando estiver sobrecarregado, esse é outro ponto, a minha cava só vai estar cheia quando eu passei do ponto, tá? Mas parece que até quem tolera volume é muito bom. Isso não é estudado ainda, tá? Então de cava é isso, assim, cava me simboliza muito mais que ele tolera volume do que realmente ele vai responder a volume. Tá? E aí vem a medida que mais está famosa, assim, da coisa, que é o Passive Leg Rising, tá? Passive Leg Rising é isso, levanta as perninhas do paciente 45 graus, espera 60 segundos, tá certo? É isso aí, 60 segundos, e aí faz alguma medida dinâmica de novo. Passive Leg Rising parece bem interessante para volume, responsividade, por quê? Porque o que a gente está fazendo quando a gente levanta as perninhas, a gente está aumentando o volume efetivo do cara. Então levantou as perninhas, desceu 500 ml de sangue pro coração dele. Então, quem a gente fizer Passive Leg Rising e o débito cardíaco aumentar, tá? Aumentar em 11%, eu acho que é isso, tá? Tem uma acurácia muito boa. E aí tá definido, tá? Então o cara que faz Passive Leg Rising e melhora débito cardíaco tem uma acurácia boa. Delta PP, o cara fazer Passive Leg Rising mais Delta PP parece relativamente bom, tá? E Passive Leg Rising parece ser bom em quem está em ventilação mecânica ou ventilação espontânea, tá? Problemas do Passive Leg Rising, tá? Passive Leg Rising a gente tem que ter uma cama que levante as pernitas desse jeito, tá? Tem estudos aí que querendo andar, vendo se a gente consegue fazer isso de um outro modo sem a cama específica. Mas a gente exige que a gente faça isso, tá? Como é que a gente vê o débito cardíaco com Passive Leg Rising, tá? Esse estudo ele engloba Swan Ganz e ecocardio. Por quê? Porque os dois são exatamente iguais, tá? Swan Ganz e ecocardio são exatamente iguais para avaliar débito cardíaco. Então, ele agrupa os dois. A rigor, tá bem. Como é que eu faço, tá? Tem também estudo em andamento nisso, multicêntrico. Basicamente é cabeceira aqui 45 graus, faço o VTI. Tá? Fiz VTI, não mexo, uma outra pessoa vai lá, baixa a cabeceira, levanta as pernas e espera 60 segundos. Na mesma janela, exatamente no mesmo ponto, eu faço outro VTI. Tá? Se aumentar, bom, significa que eu melhorei meu débito cardíaco e eu posso fazer volume nesse corpício. Tá? Passive Leg Rising é isso, tá? Então, para volume é isso. VTI é muito interessante para a gente fazer para outras medidas do tipo, comecei vasopressor, dou butamina, estou titulando dose, ainda vale a pena a gente fazer VTI, então o paciente está chocado, comecei em nora, não melhorou, acho que tem comando cardiogênico importante, faço inicio do buta, quero titular a dose da dobuta, vai fazendo VTI e vê até que ponto melhora, tá? Então isso é interessante. Então as respostas de vocês aqui agora. Tá? Paciente que está no choque séptico, tá? Isso é importante aqui na minha pergunta. Tá choque séptico, tá hipotenso, tá um pouquinho taquicárdico, uma ventilação mecânica sem grandes coisas de comprometimento ventilatório
E aí ele está com débito cardíaco reduzido, com uma disfunção contrátil de VE, importante, já com algum grau de sobrecarga de VD e com a cava grande sem alterações do ciclo respiratório. O que a gente faz nesse caso? O que a gente faz? A gente não tem uma resposta mágica. Fazer 500 ml, não tem nada que está errado aqui, tá? Fazer 500 ml de cristalóide e reavaliar é uma medida razoável, assim, 500 ml não vai ser o suficiente para a gente passar do ponto nesse cara, tá? Então, se a gente fizer 500 e ele melhorar, eu não botei aqui, em princípio a gente não fez nada por ele ainda, tá? Então, se eu não fiz nada por esse cara, não fiz nada de volume bom, tá na hora de eu começar a fazer. Então, esse cara merece 1 a 2 ml quilo aí. Ele merece uma boa quantidade de volume aí, pelo menos uns 1000 ml se ele não ganhou nada. Então, fazer 500 ml de cristalóide e reavaliar, ver se ele melhora, é uma alternativa razoável, tá? Vai de 500 em 500, a hora que parou de melhorar, a gente para. No máximo, a gente passou 500 da conta, tá? É uma conduta bem defensável, tá? Noradrenalina, tá? Então, se esse cara tá nesse estado aqui, devo começar vasopressor ou não, se ele já ganhou alguma coisa de volume, cai direto em Nora, tá? Dobuta eu não iniciaria para ele, tá? Dobuta eu iniciaria se a gente inicia Nora, não melhorou o débito cardíaco, porque isso é choque séptico, a periferia do cara tá aberta, tá? Eu preciso que fechar a periferia. Dobuta não fecha a periferia, tá? Dobuta é cronoinotrópico, dependendo das doses. Pouca coisa de vasopressor especificamente ela é. Então eu preciso fechar muito a periferia. Então, Nora. Primeira droga dos choques sépticos, principalmente Nora. Tem micardiopatia séptica junto? Tem, mas primeira coisa, Nora. Primeiro fecha a periferia do cara, vê se melhora esse débito cardíaco, tá? Desculpa. Mas que mais eu poderia fazer, tá? E aí entra essas coisas que a gente discutiu agora daquele artigo desse paciente vai responder a volume ou não. Passive leg rising mais VTI seria uma coisa bem interessante, tanto em ventilação mecânica como em ventilação espontânea, tá? Uma cava simplesmente poderia me ajudar, tá? Para ver se eu faria esses 500 ml que o colega botou aqui com mais segurança ou não. Delta PP pode ser uma medida razoável também para variação de para a gente avaliar um pouquinho melhor a hemodinâmica dele, ver se a gente vai fazer mais volume ou não. Com uma acurácia pior que passive leg rising mais VTI, tá? Uma coisa que alguém botou aqui, Swangans, tá? Swangans nesse cenário eu não vejo espaço, tá? Eu vejo espaço alguma coisa mais avançada aí para a gente realmente ver se esse septo é um componente cardiogênico puro ou se é só séptico. Então, com o evoluir desse caso, se esse cara continuar com uma disfunção, pode ser com uma extrema controvérsia, porque tem muita gente, e os caras que mais entendem de eco à beira do leito em cenário de UTI defendem isso, que todas as medidas de Swangans a gente consiga ter por ecocardio. Opa, ficou aberto o negócio aqui. A gente consiga ter por ecocardio, avaliação hemodinâmica com eco à beira do leito para avaliação cardíaca, tá? Espero que vocês tenham entendido aí alguma coisa a mais, mas isso aqui é um contínuo, tá? Então, espero ter dado as bases para vocês. Leiam o artigo umas 3 vezes, tá? Porque só com o meu texto aqui vocês não vão entender. Depois, leiam o Rush e vão aplicando na prática, vão discutindo com pessoas nos cenários de choque, que se passou na UTI, se não passou na UTI, vão discutindo cada uma das situações para conseguir chegar um pouquinho de um nível um pouco mais avançado aí de conhecimento nessa área. Tá, valeu aí, pessoal. Agora na quinta eu pretendo botar uma coisa de abdômen, assim, que é uma coisa um pouco mais leve, assim, que a gente não discutiu ainda. E aí depois acho que a gente tá terminando aí, nenhum outro grande ponto a discutir. Certo? Qualquer coisa, mandem ali no Slack ou a gente conversa pessoalmente sobre as coisas. Valeu, abraço.